Olá, bem-vindos de volta ao curso STM32 Arm Cortex-M Como Programar. Neste vídeo eu vou estar mostrando como configurar o ambiente de desenvolvimento para realizar a integração do Visual Studio Code ou VS Code com o ARM QMDK Microvision, que por sua vez ele possui aí o compilador ARM Compiler 6 for Embedded. Então vamos configurar aqui o Visual Studio VS Code com QMDK. Para tanto, vamos seguir aqui neste vídeo esses 5 primeiros passos. Primeiro, vamos precisar baixar o CMC Specs, que estão relacionados, conforme mostrei lá no vídeo anterior, o link do site CMC. Se vocês realizaram a leitura, o CMC Score ele possui device files, ou seja, nós vamos obter aqui os arquivos do device, do STM32H5, que são fornecidos através de PECs, CMC Specs. No caso, devido à atualização aí do Microvision, esses specs do QMDK versão 6, que é a versão utilizada agora, os specs agora estão para o mesmo dispositivo, estão divididos em dois, conforme nós vamos verificar após baixar e vamos verificar o conteúdo de cada um. O primeiro que a gente vai baixar, a primeira parte, está aqui no kale.arm.com/pex. Então o site aqui da ARM, kale.arm. E aí a gente vai baixar esse arquivo aqui, stm32h5xx_dfp device family pack. A extensão do arquivo é .pack. Depois a gente vai entrar no site da st.com e vamos pesquisar por stm32cube h5. E lá a gente vai encontrar o pacote, que é a segunda parte. Então vamos extrair os arquivos para uma pasta chamada, vamos dar o nome aqui similar ao dos arquivos que a gente baixou, STM32H5 Device Family Pack. Aí vai ter uma versão, a gente vai baixar a versão mais atual, e o STM32Cube H5 também vamos baixar a versão mais atual, que vamos descobrir quais são quando baixarmos. A terceira etapa vai ser verificar e entender o conteúdo de cada pasta. Conforme eu mencionei aqui, eles estão divididos em dois, mas refere-se ao mesmo STM32H5, mesma família, né? Então, além de verificar e entender o conteúdo, né, eventualmente a gente pode acabar deletando alguns arquivos, se for o caso, mas como são arquivos leves, recomendo aí manter na integralidade aí dos arquivos. E o quarto passo, de fato, aí vamos integrar o projeto do Microvision, que a gente criou na aula passada no Visual Studio Code. Para isso, vamos precisar configurar o Workspace do VS Code, para que ele consiga reconhecer os paths, os caminhos, né, desses Device Family Pack. Ele possui lá os CMC Score, Device Files, os arquivos lá .c, .h do device. Vamos adicionar dois includes e eventualmente aí se tiver alguma outra pequena configuração, né, eu vou estar mostrando aí no vídeo. Então eu fiz um pequeno corte aqui no vídeo para estar mostrando já o resultado final que a gente vai alcançar aí com esse vídeo. Então aqui nessa tela vocês podem ver, temos o settings.json aberto no VS Code. O que a gente vai incluir aí? Todas essas configurações aí, começando ali com aquele C11, C11, né? Aí depois tem C++11. Todas essas configurações aí que tá nesse arquivo aí, vocês podem adotar aí para o arquivo de vocês, certo? Se fizerem isso, essencialmente aí a configuração já vai estar realizada, né? Vocês podem pular aí todo o restante do vídeo. Só que aí no vídeo eu vou estar explicando outros detalhes, explicando porquês, motivos, onde obter cada arquivo, né? Também é necessário aí para vocês estarem baixando aí os packs. Eu mostrei ali os caminhos, né? O que tem que ser feito, onde é que baixa. Mas aí no vídeo eu vou estar mostrando passo a passo. O quinto passo vai ser
configurar o Microvision mesmo com um projeto aberto, né? A gente vai abrir aquele projeto lá na tela do Microvision. Vamos fazer algumas pequenas configurações lá que são necessárias. Por exemplo, escolher o tipo de qual debugger probe, né? Que é o ST-Link, dentre outras pequenas configurações. Para que isso? Para que no próximo vídeo eu vou mostrar como adicionar atalhos para executar build, debug, flash. Esses build, debug, flash vai utilizar o próprio Microvision, porém a gente vai executar via linha de comando no próprio VS Code. Vamos executar alguns comandos, aí ele automaticamente vai abrir o Microvision, vai executar o build, vai fechar automaticamente o Microvision. Ou então ele pode abrir o Microvision e ir direto para a tela de debug. Depois que a gente fizer a depuração, o debug, ele fecha automaticamente. Ou eventualmente até fazer o flash lá da memória, né? Gravar o nosso código aí no STM32 também direto pelo Microvision. Então, em teoria, né, não vamos mais precisar abrir o Microvision. Só que, vez ou outra, eventualmente aí vai ser necessário se tivermos algum problema, algum conflito, alguma coisa que facilite aí abrir o Microvision. Certo? Mas a ideia aqui é sempre estar utilizando preferencialmente o VS Code. A ideia é mais amigável, né? Então vamos acessar aqui os dois sites. Estou aqui com os sites abertos já, né? Só que eu vou colocar o caminho aqui do primeiro que a gente vai baixar. Vou dar um Enter. Pronto, eu poderia simplesmente clicar aqui, né? Aí nesse primeiro, aqui do lado está a tela da ST, mas por enquanto vamos já pesquisar aqui na tela da ST, a STM32 Cube H5. Pesquisar esse pacote. Então vamos aqui em Search, escrevemos esse nome e aperta Enter. Então, desse link aqui. Então temos aí o CMC Specs e o STM32 Cube H5. Aqui no CMC Spec, vocês pesquisem aí pelo nome do dispositivo que é STM32 H5 e dá um Enter. Então temos aqui STM32 H5 Device Family Pack. Aqui mostra a versão. Vamos entrar aqui nessa página. E aqui já podemos obter o software. Então, ó, a última versão 1.05. Então, vamos baixar os dois aqui. Vou começar baixando aqui esse cara aqui primeiro. Download STM32H5XX_DFP Device Family Pack 2.1.1. Vou baixar e salvar na área de trabalho. Vou baixar aqui, ó. Esse cara aqui, STM32 Cube H5. Vou pegar a última versão, que vai ser a 1.5. Vou aceitar os termos e vai começar o download. Vou colocar na área de trabalho também. Então já baixou aqui o formato dele, né? Até reconhecido lá pelo Keio, aquele símbolozinho que tem lá. E aqui está baixando do site da ST. Download concluído, então podemos fechar aqui essas duas telas. Aqui está o primeiro e aqui o segundo arquivo. Esse arquivo aqui, embora ele seja o extensão.pec, é um arquivo zip. Então você pode clicar com o botão direito, em RAR. Você pode abrir ele com o WinRAR no caso. Aqui está. Então vamos abrir aqui com o WinRAR. Vamos extrair todos esses arquivos também para a área de trabalho. Porém, precisamos, antes de extrair, para não extrair todos esses arquivos lá na área de trabalho, colocar o nome da pasta. Que vai ser o que? STM32H5, esse nome aqui. Então, ó, colocamos aqui a barra STM32H5 underscore Device Family Pack, a versão, conforme a gente viu lá no site.
ou conforme pode ser visto aqui, ó, 2.1.1. Vamos colocar aqui, versão 2.1.1, a versão mais atual. Já extraiu, o arquivo é bem pequeno, né? Os dois arquivos são muito pequenos. E aqui no Cube podemos fazer a mesma coisa, o rar vai extrair já para aquela pasta padrão mesmo, depois eu renomeio. Esse que foi baixado no site da st.com. O nome da pasta vai ser a versão 1.5.0, então vai ser versão 1.5.0. Essa pasta aqui. Esses dois arquivos aqui podemos deletar já. Então temos aqui. Eu vou só puxar os arquivos aqui para a parte superior, né, da pasta. Então temos essa pasta e a outra pasta é essa daqui. Temos as duas pastas. Então já executamos esses dois primeiros passos. Agora vamos verificar e entender o conteúdo de cada pasta. Esse STM32H5 Device Family Pack baixado no site kale.arm, conforme vocês podem verificar aí com mais calma, ele possui estas pastas aqui. Tem a documentação, template, mas a parte mais importante aqui é o CMSIS. Aqui no CMSIS nós temos debug, pasta flash, a pasta SVD, System View Description. Conforme eu expliquei lá no primeiro vídeo, mas se vocês não se lembram, esse System View Description ele vai conter a descrição dos registradores do dispositivo, do device, né, do STM32H5. Então, se a gente tiver lá na tela de debug do Microvision e quisermos ver lá o ART, os registradores da UART, da GPIO e etc., é necessário aí que contenha esse arquivo aí, porque ele vai dar essa interface gráfica, né, da visualização dos registradores. Se eventualmente você está assistindo esse vídeo e é iniciante e não sabe o que são registradores e tudo mais, continue assistindo o vídeo, né? A gente vai evoluindo aí ao longo do tempo e você pode rever o vídeo, você pode realizar pesquisas na internet para compreender mais um pouco sobre o assunto. Porque, embora seja o curso STM32 como programar, alguns pontos aí a gente não tem como, né, ficar abordando com todos os mínimos detalhes, mas certamente eu vou abordar, né, sempre, no primeiro momento em que a gente for programar um registrador, eu vou estar explicando o que é um registrador bem rapidamente, porque é tão rápido quanto se você colocar no Google aí agora para descobrir o que é um registrador, né, mas eu vou estar mostrando. Então, se tem algum termo aqui que você não compreende, continue assistindo os vídeos, né, que com o passar do tempo esses temas aí vão ficando mais claros. E eventualmente aí você pode rever os vídeos para poder ter um maior aproveitamento. Então aqui em System SVD nós temos esses arquivos aqui, .svd. Depois no próximo vídeo, que inclusive vou até adicionar aqui no item 6, vou mostrar como gerar esses arquivos SVD. Porque eventualmente aí, por exemplo, eu já fiz essa extração do mesmo pacote por o STM32F4 e não continha aqui o .svd, tinha um outro formato. Eu tive que realizar uma conversão de formatos. Isso aí é realizado por dois arquivos que tem lá na pasta do Kale Microvision, que eles são capazes aí de converter um outro formato para esse .svd, para que seja utilizado lá no Microvision. Eu vou mostrar depois na tela do Microvision isso, quando a gente for para a parte de configuração. Que vai ser o que? Vai ser a etapa 5. A gente está na etapa 3 aqui ainda. Aqui é só uma visão geral. Então, essencialmente aqui dessa pasta, essa parte de documentos, templates, tá vendo? CubeMX, isso aqui não nos interessa. O que interessa é só o CMSIS. Então,
vocês podem deletar todos esses arquivos do Device Family Pack, que é da ARM, né, CMSIS. Deixa só esses daqui, que são os essenciais. Esse flash aqui, possivelmente, ele contém arquivos aí sobre o layout aí da memória flash. Certo? Então mantenha aí, mesmo que não vá utilizar, deixem aí. O debug ele contém configurações aí do debug que a gente vai fazer lá no Microvision. Então pode-se dizer aí, né, para o nosso propósito, extraindo o pacote, que o que nos interessa realmente, a princípio, vai ser só o SVD. Mas mantenho aí essas duas pastas que faz parte do CMSIS também, são arquivos CMSIS. Esse Device Family Pack versão 2.1.1, ele foi extraído, foi baixado, né, direto lá pela IDE do Microvision. No vídeo que a gente fez a instalação, uma das primeiras coisas que a gente fez foi baixar os Device Family Pack. Até solicitei que vocês baixassem lá do F4, do STM32 F4, STM32 G4 Device Family Pack, o STM32 H5 Device Family Pack e o STM32 H7 Device Family Pack. Já para deixar baixado. O Microvision internamente ele utiliza, né, automaticamente aí essa questão da flash do debug, utiliza também o SVD. Possivelmente a gente não vai precisar alterar, mas o objetivo aqui é mostrar, né, que ocorreu um desmembramento lá do desse CMSIS Pack do dispositivo, CMSIS Core Pack, né? Então é necessário, isso daqui nos mostra, né, que é necessário, é obrigatório, né, entre aspas assim, ter o CubeMX para poder criar o projeto mesmo. Só que aí eu mostrei no vídeo como realizar a configuração bare metal, né, removendo todos os arquivos RAW que são gerados do projeto. Bom, vou seguir aqui no vídeo, mas essencialmente o que eu queria comprovar aqui e mostrar para vocês é que aquele Device Family Pack que nós baixamos pelo que o Microvision não contém os arquivos de startup, aqueles arquivos .c e .h do dispositivo, que seriam especificamente lá os CMSIS Core do dispositivo. Onde é que vai ter esse CMSIS Core? Aqui no STM32 Cube H5, versão 1.5.0, versão mais nova. Então, acessando aqui essa pasta, STM32 Cube H5 versão 1.5.0, que a gente acabou de baixar no site da ST. Então, aqui essa pasta eu já recomendo vocês não mexerem em nada. Por exemplo, os arquivos que temos aqui, ó. Aqui temos a Release Notes. Vocês podem abrir esse arquivo, arquivo HTML, ó. Bem bacaninha. A maioria dos documentos da ST são muito bons, muito organizados, muito bem escritos, na maioria das vezes, certo? Então aqui, como vocês podem ver, é um arquivo HTML, Release Notes, tudo coloridinho, tudo organizado. Show de bola, vocês podem ler mais sobre esse arquivo caso tenham interesse. Mas basicamente aqui o que nós queremos, né, nesse momento é localizar os arquivos CMSIS Core Device. Esses arquivos vocês podem abrir pasta por pasta, mas indo direto aqui, ele vai estar localizado aqui em Drivers, CMSIS, Device, ST, STM32 H5XX. E aqui nessa pasta também tem um outro Release Notes. Vamos abrir aqui. Dentro dessa pasta, na realidade, é que estão os arquivos Device CMSIS Core Startup, que é utilizado lá na criação do projeto, o CMSIS Core, né, no caso. Então, tem aqui a versão 1.4.0, cliquei ali, STM32H5 CMSIS. Aí tem aqui algumas pequenas mudanças, né? Então, são release notes que vocês podem verificar aqui também, ó, o histórico, né? A última atualização, como é um dispositivo relativamente recente, esse Cortex M33,
Então foi feito aqui em fevereiro de 2025. Beleza? Então os arquivos fundamentais, ó, estão dentro dessa pasta. Que aqui no include, aí a gente já encontra aqui, ó, os arquivos .c, o source, templates. Encontramos aqui o system_device.s, né? Não vou abrir aqui agora, que no futuro aí eu posso fazer um vídeo específico sobre o CMSIS, abrangendo aí uma sequência de vídeos sobre o CMSIS. Mas a gente vai lidar aqui com esses arquivos, né? Vamos precisar abrir eles, inclusive, no momento aí que a gente for fazer o startup do STM32H503, nosso microcontrolador. Então, ó, aqui na pasta ARM, GCC e IAR são os compiladores suportados, né? O GCC para quem utiliza o STM32 CubeIDE, o IAR para quem utiliza a IDE IAR Workbench, e o ARM aqui para quem utiliza o Q e o Microvision, que é o nosso caso. Como é uma pasta só de referência, eu recomendo aí eu vou abrir aqui essa pasta ARM. Temos aqui mais startup, né? Aí tem o STM32H503 e outros da família H5. Então vamos fazer uma limpeza aqui geral dessa pasta, né? Eu falei no começo para não excluir, mas na realidade vamos sim precisar excluir porque é uma pasta só de referência. Os arquivos aqui relevantes são os CMSIS-Core. O restante aí não nos interessa, então podemos deletar, né? Porque a gente não utiliza aí o CubeMax e etc. Vamos utilizar o Q Microvision e aí a gente vai incluindo cada arquivo manualmente lá quando precisar. E aí tendo essa pasta aqui vai facilitar porque já temos todos os CMSIS Core de toda a família STM32H5 que foi lançada até o momento, né? Essa versão aí 1.5.0. Então eu vou voltar lá para a parte superior da pasta já para a gente poder fazer aquela limpeza. Então voltando aqui para o STM32 CubeH5 versão 1.5.0, depois que vocês leram, né, todo o arquivo para entender um pouquinho o funcionamento, quanto mais vocês leem aqui sobre esses arquivos, mais vocês aprendem, né? Vamos manter só o que nos interessa aqui, o propósito do vídeo. O resto pode deletar. Então, pode ver que tem bastante arquivo aí que não nos interessa. Para esse momento aqui, né, do vídeo, o propósito aqui do vídeo, né? Eventualmente aí para você pode ser útil em outra situação. Como o nosso modelo aqui adotado vai ser o Bare Metal, então o restante aí não nos interessa e conteúdo relevante aí fica mais para efeito de aprendizado, né? Caso você tenha lido o arquivo antes de deletar. Da mesma forma aqui, só queremos os arquivos CMSIS, vamos deletar o restante. Então temos aqui o CMSIS. Aqui dentro da pasta CMSIS, o que nos interessa é só a pasta Device. O resto pode deletar. Então abrindo aqui a pasta Device, ST, STM32H5XX. Então aqui de fato, né, chegamos ao conteúdo que realmente nos interessa. E a partir daqui eu já recomendo vocês não deletarem mais nada, né? Vocês poderiam deletar aqui em Source Templates esses dois compiladores, né? Já que a gente de fato aí não vai usar, vamos utilizar o ARM Compiler 6 for Embedded. Não vai ser GCC nem IAR, então pode deletar. Fora isso, aqui include, temos vários dispositivos, né? Vamos manter eles aí, que é a família H5. Templates também são arquivos CMSIS. Em Source, que a gente já viu, estou só repetindo aqui, são arquivos também CMSIS. Aqui também são arquivos CMSIS. Certo? Mantém aí esse linker também. Então no mais, ó, o que a gente vai fazer aqui, dando sequência para o nosso vídeo. Eu vou fechar essa pasta aqui do STM32 Device Family Pack.
porque nesse primeiro vídeo não tem conteúdo relevante, embora seja um arquivo CMSIS. E vamos manter só o STM32 Cube H5 versão 1.5.0 aberto. Uma vez que foi verificado e entendido o conteúdo de cada pasta, vamos agora colocar a mão na massa, que é integrar o projeto do Microvision criado na aula passada no VS Code. Para tanto, vamos ter que configurar o Workspace para reconhecer os paths includes. Os caminhos, os paths ou caminhos serão esses do STM32 CubeH5 versão 1.5.0. Eu extraí essa pasta aqui na área de trabalho, eu vou colocar ela numa pasta nos meus documentos, né, melhor localizada, porque vamos utilizar esse caminho aí para ficar de forma, entre aspas, definitiva lá no VS Code. Então, na área de trabalho não é um local adequado para estar deixando essa pasta. Vou arrastar essa pasta para um local mais adequado e retorno o vídeo na sequência. Então, eu arrastei aqui para essa pasta os meus documentos. Eu recomendo aí você estar utilizando um caminho que não contenha espaços. Coloque aí traços ou underscore, certo? Então eu criei aqui uma pasta STM32H5 e joguei aí essas duas pastas que a gente acabou de baixar, limpar, né, aqui dentro. STM32 Cube H5 versão 1.5.0 drivers, os arquivos CMSyscore, né, device, ST, STM32H5XX. Aqueles arquivos eles vão estar localizados nessas duas pastas, include e source. Então vamos abrir aqui a primeira, que é include. Então podemos copiar esse arquivo, esse caminho aqui, ó, por quê? Porque ele possui aqui o primeiro arquivo CMSIS, STM32H5XX. O STM32H503XX, que é o nosso dispositivo, ó, nosso microcontrolador, além do system. Então esses três arquivos fazem parte do CMSIS Core Device. Então vou adicionar o caminho dessa pasta aqui. Que mais? Se vocês tem uma outra pasta, então se a gente abrir aqui essa pasta, nesse caso aqui o nosso dispositivo STM32H503 não consta nessa lista. Essa outra pasta, só para referência, não vou entrar em detalhes, faz parte aí dos dispositivos que implementam o ARM Cortex M33, que implementa a extensão de segurança lá, que é a Trust Zone. Faz parte da arquitetura do ARM Cortex M33, ARM V8M. Então o nosso dispositivo STM32H503 não implementa. Então não precisamos copiar esse caminho. Voltando aqui agora para a pasta Source, vamos localizar os arquivos CMSIS dentro da pasta Template. Temos aqui o System underscore Device. Então seria STM32H5XX. Então nosso H503 se enquadra nesse arquivo. E conforme eu mencionei, o nosso dispositivo não implementa a extensão de segurança, né? Então esses dois arquivos não se aplicam aí para o nosso STM32H503. Apenas esse primeiro. Então vamos copiar esse caminho. Posteriormente, né, será adicionado lá no path do VS Code, que eu vou mostrar como realizar isso. A gente só está copiando os atalhos aqui, os caminhos, para depois jogar lá para dentro do VS Code. Então aqui na pasta ARM, a gente tem aqui o arquivo startup.s, que é um arquivo aí, que é um arquivo assembler, né? Então esse .s aqui é de um assembler source. Seria aqui o 503. Depois eu vou mostrar um pouco. Em um outro vídeo aí eu vou mostrar o conteúdo desse arquivo também, bem bacana. Contém informações aí relevantes. Então vamos adicionar esse caminho aqui
porque é um arquivo que faz parte do CMSIS Core Device. Aqui em Linker não é necessário adicionar. Esse linker aqui é utilizado lá pelo processo de compilação. Então, como a gente está utilizando o VS Code, né, ele não compila código, não faz nada, então não é necessário. Porém, eu acho relevante aí manter para eventual consulta aí futura. Então, podemos fechar essa pasta e seguir em frente aqui, agora que a gente já tem esses 3 includes. Outros arquivos CMSIS vão ser necessários também, serem baixados, mas eu vou mostrar por que ele vai ser necessário quando a gente fizer lá a integração do projeto do projeto do Microvisio no VS Code. Vai aparecer ali alguns warnings, né, avisando que não localizou alguns arquivos. Aí eu vou mostrar para vocês como baixar mais CMSIS packs para adicionar lá no VS Code, para que ele não fique criando esses alarmes, né. Acredito de cabeça aqui, se não me engano, falta o CMSIS Core relacionado ao Cortex M33. Acho que ele vai reclamar desse arquivo aí. Mas vamos seguir aqui o procedimento. Vamos integrar o projeto do Microvisio no VS Code, que seria o que? Abrir a pasta do nosso projeto aqui no Microvisio. Desculpa, aqui no VS Code, né? Então vou localizar essa pasta aqui, pegar o caminho. Então acabei de copiar aqui o caminho, eu vou colar aqui, ó. Tá naquela nossa pasta bare metal cmsys stmt2h503 cbt6. Eu vou colar aqui, vou dar um enter. Então aqui dentro dessa pasta vai ter lá o nosso projeto do Microvisio. Vamos select folder aqui. Aqui seria a integração. Ele dá esse alerta aqui, né, que você confia nos arquivos. Então vou marcar aqui, ó, eu confio em todos os arquivos desse autor, dentro dessa pasta. Yes, I trust the author. Então ele abriu aqui o nosso, vou fechar esse agente aqui de A. Ele abriu aqui a nossa pasta. Conforme vocês podem ver aqui, as pastas, ao invés de ter um formato de pasta, elas estão com essas setas. Eu vou mostrar para vocês como fazer com que apareçam os símbolos das pastas aqui. Temos que instalar uma extensão. Nesse caso, a extensão a gente já instalou, né, que é o VS Code Icons. É só set file icons theme. Pronto, aí, voltando aqui para nossa pasta, já temos aqui as pastas tudo organizadinho aí do jeito que deveria ser. Então aqui temos o nosso main.c. Eu vou aproveitar aqui já para incluir o nosso while, que eu esqueci no vídeo passado. Vou salvar aqui esse arquivo. Então, ó, o primeiro problema localizado no main.c foi o que? Ele não reconheceu esse arquivo aqui, ó, include stm32h503, que é o nosso arquivo CMSIS, né? Então, ó, vocês podem ler o erro que deu, ó, cannot open the source file. Reclamou já também, ó, do core underscore cortex m33, tá vendo? Dentro desse arquivo aqui, ele chama o core underscore cortex m33. Vocês leram com um pouco mais de atenção lá no site CMC, vocês viram que precisava, mas já vou mostrar para vocês a solução aqui. Lá explica o porquê, né? Tem que incluir esse core cortex m33, faz parte aí do CMC core, só que aí não vai ser o device, né? Vai ser o próprio, digamos assim, o próprio arquivo ARM aí do cortex m33. O device é o STM32, né? Aqui é o core cortex m33. Vou mostrar para vocês também como baixar da mesma forma que a gente baixou, mas primeiro vamos resolver aqui esse conflito com o arquivo CMSIS, uma vez que nós já temos os paths aqui. Então, para adicionar o path, você vem aqui nessa engrenagem aqui embaixo, vem aqui em Settings. Ao invés de vir em User, clica aqui em Workspace. Workspace ele vai modificar, né? A gente vai modificar algumas coisas aqui, vai se aplicar só
a esse projeto. Não vai ser global essa modificação. A modificação global que a gente fez foi lá na hora de incluir o compilador GCC lá, o MinGW. Aí a gente utilizou o user. E até por isso, né, que ele não está reclamando aqui dessa stdio, que está pegando stdio lá via o compilador GCC. Mas ele não sabe o que é o stmt2h50x.h. Para isso a gente tem que informar lá a localização. Então viemos aqui em Workspace, Extensions. Da mesma forma vai ser tudo via IntelliSense, né, via C/C++. Da mesma forma que a gente incluiu lá o path do compilador, agora a gente vai incluir o path dos includes aí das bibliotecas. Aqui, ó, ele pede para informar o C++ Standard e o C Standard. Aí eu recomendo vocês marcarem aqui para C11. Não vamos utilizar C++, né, mas deixem marcado também C++11. Então, rolando aqui para baixo, ó, vocês podem adicionar os defines. Vamos fazer isso aí depois de incluir os paths que a gente já tem ali salvo. Estou procurando aqui, include path, tá vendo? Então vem aqui, adicionar item. Ó, vocês podem dar uma lida aqui. Então, essencialmente vamos adicionar item. Aí o primeiro que a gente vai adicionar, ao invés de já copiar e colar esses daqui, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Dentro dessa pasta aqui, a gente vai criar os nossos drivers. Aí depois ele vai reclamar também quando a gente for incluir os nossos drivers. Aí existe um comando que a gente bota aqui, que faz com que ele pesquise todos os arquivos desse nosso projeto aqui que está aberto, né? Então ele vai localizar dentro de cada pasta e não vai reclamar mais, né? Aí eu já vou inserir no topo aqui esse comando aí, vai ser esse comando aqui, ó. Workspace Folder. Isso aqui tem esse formato aqui com asterisco e tal, então não acabei não memorizando. Então o primeiro que a gente vai adicionar vai ser esse, aí você bota OK, aí já salvou lá. Eu adicionei ele aqui para poder visualizar o JSON. A forma de visualizar é indo lá com o Parallel Path. Aí tem Editing JSON Settings.json. Que é lá que ele abre o arquivo com as modificações que a gente vai fazendo, né? Que seria os códigos que vão ser inseridos ali. Por exemplo, a gente marcou lá o C11, C++, ó, já veio para cá na forma de código, né? Esse comando que eu acabei de botar, ó. Então, eu fiz um pequeno corte aqui no vídeo para estar mostrando já o resultado final que a gente vai alcançar aí com esse vídeo. Então aqui nessa tela vocês podem ver, temos o settings.json aberto no VS Code. O que a gente vai incluir aí? Todas essas configurações aí, começando ali com aquele C11, C11, né? Aí depois tem C++11. Todas essas configurações aí que tá nesse arquivo aí, vocês podem adotar aí para o arquivo de vocês, certo? Se fizerem isso, essencialmente aí a configuração já vai estar realizada, né? Vocês podem pular aí todo o restante do vídeo. Só que aí no vídeo eu vou estar explicando outros detalhes, explicando porquês, motivos, onde obter cada arquivo, né? Também é necessário aí para vocês estarem baixando aí os packs. Eu mostrei ali os caminhos, né? O que tem que ser feito, onde é que baixa. Mas aí no vídeo eu vou estar mostrando passo a passo. Certo? Aí eu vou fechar aqui e vou seguindo adicionando novos paths. Como não tem nada embaixo, aí tira a vírgula. Salva o arquivo. Tá? Save. Não reclamou de nada, pode fechar. Então, na realidade, eu acabei removendo, né? Eu removi o caminho lá do GCC lá, o MinGW. Por enquanto, né? Vamos manter aí. É um teste, ArmClang. Ao invés de utilizar o GCC, vamos adicionar esse outro path aqui os includes do compilador.
Esse vídeo aqui poderia ter sido bem mais rápido, né? Mas a ideia aqui é de fato aí para o iniciante poder aprender todo o passo a passo. Salvei aqui o arquivo JSON, fechar. Ele parou de reclamar e pode, obviamente, ele está abrindo aqui no ArmClang. Esse aqui também, ele também já está funcionando, só que ele está reclamando aquilo que eu falei para vocês desse arquivo aqui, ó, que é o CMC Score. Então vamos ter que baixar o pack CMC Score. Clica aqui em CMC Specs, só pesquisar aqui pelo nome que vocês querem. É o CMC, dá um Enter, aparece a DSP-RTX CMC versão 6.20. Pack aqui, né, na versão 6.2.0. Então vamos baixar o CMC Spec, que vai ter todos os CMCs relacionados a Core, entre outras coisas, mas são os genéricos, né, que seriam o que? Seriam CMCs do Core, Cortex M33, Cortex M4 e por aí vai. Vou salvar na área de trabalho. Já baixou. Então vamos localizar aqui. Vamos fazer o mesmo procedimento, abrir com WinRAR e extrair. A gente adiciona aqui a pasta. Tá aqui. Esse aqui a gente pode deletar. Essa pasta, como é uma pasta importante, então novamente é só ver aqui na pasta de documentos, arm.cm6.6.2.0. Abrindo aqui essa pasta, ó, temos a documentação, que é aquele site CMSIS que a gente acessou, só que ele baixa também aqui pra gente. Temos o Core Driver RTOS. Por enquanto, não vou nem abrir as outras pastas, só vou abrir aqui o Core. Aí temos Include Source Template, temos aqui Include, aí temos aqui, ó, Core underscore Cortex M33, que é justamente quem ele está reclamando aqui, Core underscore Cortex M33.h, certo? Aqui o C header. Então, essa pasta include aqui é necessário adicionar lá no. Adicionamos aqui, vamos salvar. Creio que ele não vai reclamar mais, ó. Tá vendo? Só fechar e abrir de novo aqui. Ele reclamou aqui que eu esqueci o ponto e vírgula, que agora está coerente, era para reclamar mesmo. Salvei, ó. Então, em teoria, já temos aqui, ó, os nossos includes aqui funcionando. Bom, para não perder muito tempo aqui, eu vou mostrar o que eu fiz para resolver o problema. Precisei apontar o GCC como compilador mesmo. Eu estava tentando incluir o ArmClang, que é o compilador do Microvision, para que ele reconhecesse a sintaxe aqui, né, pelo VS Code, porque como eu expliquei lá, o IntelliSense ele precisa de um compilador na sintaxe aqui do código, tá vendo? E aí se a gente voltar lá e incluir o compilador compatível, que é o GCC, por exemplo, e salvar, aí o problema já desaparece, certo? Então, o GCC, além de ser importante para estar utilizando para compilar códigos em C, para o microcontrolador ele acaba sendo útil também, sendo necessário. Mas a gente não vai compilar, né? Ele só vai ser utilizado aí como sintaxe aí do código. Então, eu fiz um pequeno corte aqui no vídeo para estar mostrando já o resultado final que a gente vai alcançar aí com esse vídeo. Então, aqui nessa tela vocês podem ver, temos o settings.json aberto no VS Code. O que a gente vai incluir aí? Todas essas configurações aí, começando ali com aquele C11, C11, né? Aí depois tem C++11. Todas essas configurações aí que tá nesse arquivo aí, vocês podem adotar aí para o arquivo de vocês, certo?
Se fizerem isso, essencialmente aí a configuração já vai estar realizada, né? Vocês podem pular aí todo o restante do vídeo. Então nesse vídeo aqui eu consegui demonstrar com sucesso a integração do projeto criado no Microvision com o VS Code. Próximo vídeo vou estar mostrando como configurar o Microvision e realizar o Build Debug Flash via linha de comandos no próprio VS Code, sem precisar abrir o Microvision. Até o próximo vídeo.